para a torcida tricolor, tem uma notícia que não é nem um pouco boa. A gente viu no último domingo contra o Vitória da Conquista, o atacante Souza tentou chutar uma bola de fora da área e na mesma hora colocou a mão na coxa, sentindo, realizou um exame e foi constatada a lesão. De 30 a 40 dias afastado dos gramados. E está na linha o vice-presidente médico do Bahia, Dr. Marcos Lopes, que vai falar com a gente. Boa tarde, doutor Marcos. Seja muito bem-vindo aqui novamente ao Jogo Aberto Bahia. Você que é um parceiro nosso, um querido. Vamos falar um pouquinho dessa situação do Souza, doutor Marcos. Boa tarde, é um prazer falar com vocês e com a torcida tricolor. Infelizmente o Souza, quando foi chutar agora no início do segundo tempo, no domingo ele sentiu uma dor forte nos adutores da coxa direita. Ele fez ontem um exame de ressonância magnética que constatou um estiramento grau 3, um estiramento grande dos adutores, uma lesão extensa, que vai deixar afastado ele de atividade física entre 30 a 40 dias. Claro que isso é uma previsão inicial, é uma lesão nova, lesão aguda, que ele teve no momento do chute, mas que pela extensão da lesão demanda um tempo maior para recuperação, ainda mais que é um músculo e um tendão extremamente ligado com o chute. A notícia é essa, notícia ruim, que a gente tinha esperança de colocar o Souza no aviso de 28, mas infelizmente ele vai ter que ficar afastado desse período de tempo. Doutor Marcos, logo depois do jogo, o técnico Joel Santana deu uma declaração dizendo que estava chateado com o Souza, porque falou com ele no treinamento, perguntou se ele estava sentindo dor, ele disse, não, estou bem, dá para eu ir para o jogo, inclusive o Joel disse que alertou a ele, não chuta de fora e se tiver pênalti, quem vai bater é o Obina, não é você. Essa lesão poderia ter sido evitada de alguma forma? O Souza se precipitou querendo estar em campo, a gente sabe que o jogador tem essa vontade de estar no gramado, de estar acompanhando de perto o seu grupo. Exatamente. A palavra final sempre é do atleta, Eu sempre costumo dizer que está bem, às vezes não é estar apto. Mas ele estava bem, completamente sem dor. Nós ponderamos junto com o Joel essa questão de ele se poupar um pouco mais, de evitar o uso excessivo, mas, Juliana, aí o importante, a palavra decisória aí é a do jogador. Se ele diz que está bem, está em condições, a gente não pode tirar o jogador da atividade. É uma decisão única e exclusiva do atleta. Foi falado por nós e pelo treinador, como o Joel colocou na entrevista, e infelizmente ele teve essa lesão. Agora, a gente tem que fazer, ele já está em tratamento intensivo desde ontem, tratamento com 3 turnos, para a gente tentar ver se a gente consegue diminuir o tempo de afastamento do jogador. Doutor Marcos, ainda nesse ano, o Souza teve uma lesão na panturrilha e ele, ano passado, já teve lesão na coxa. Essa lesão que aconteceu no último domingo tem alguma relação com as últimas? Não. Com as últimas, não. A lesão na panturrilha foi na perna, a lesão na coxa foi na coxa esquerda, essa agora é uma lesão no adutor da coxa direita. Então, são lesões que não têm relação de uma com a outra. O Souza tem alguma predisposição a se machucar ou é normal, poderia ter acontecido com qualquer outro atleta? Porque a gente sabe que ele se dedica aos treinamentos, é um dos primeiros a chegar, está sempre na academia de musculação, desce cedo para o campo, não sobe rápido. Então, por que esse número de lesões, doutor Marcos? Existem 2 fatores. Existe um fator de predisposição, realmente tem alguns atletas que têm mais lesões do que outros. Existe também a maneira como que você encara o treinamento, a atividade, porque, para você entender, nós temos 11 jogadores que fazem, com exceção do goleiro, que tem o mesmo tipo de atividade no campo. Alguns se machucam com mais frequência, outros não. Você pode ter uma predisposição genética para isso, ou você pode ter a maneira como que você entra no conflito com o atleta, que você corre, que você joga, faz ele ter mais lesões. Por exemplo, o Fael, o Dionis, o Helder, raramente o Fael deu entrada uma vez no Patrão do México do ano passado. O Dionis a mesma coisa. Então existem essas 2 coisas associadas. Um fator da exposição genética, tem pessoas que têm maior chance de ter lesão, e as questões também de comportamental dentro do campo, A maneira que vai, a maneira de chutar, tudo isso aí influencia nesse número de lesão. O que nos deixa a gente até de certa maneira mais tranquila é que são áreas diferentes, Porque se fosse sempre na mesma área, existiria uma doença crônica e de difícil tratamento, mas as dores são em pontos e regiões anatômicas diferentes. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é começar com o Souza, fazer com que ele volte e tenha o mínimo de lesão possível.
E fazer um trabalho de motivação também, né, doutor Marcos? Porque essa sequência de lesões a gente sabe que chateia também o atleta. Queria que o senhor falasse um pouquinho do Avni. É muito bom a gente ver o Avni de volta ao gramado. Ele voltou a sentir depois, mas traz um otimismo para o torcedor que já estava meio que descrente com a situação do Avni. Vamos atualizar o Avni? Como é que ele está? O Avni, na verdade, ele teve um trauma na panturrilha, né? Ele já tinha voltado, mas o Avni fez um trauma. No coletivo ele tomou um chute na região da panturrilha e voltou a ter dor, mas uma lesão completamente diferente. Ele já fez um coletivo ontem com os meninos da base, com o Jefferson, mais alguns jogadores, com o Adu também. Está voltando, né? Que é o que a gente sempre queria do Avni. O Avni tem um problema de marcha, né? Nos dois joelhos, estrutural dele, do biotipo do Avni. E o estabilizador que ele tinha desse joelho era o menisco, que ele perdeu na lesão. Não tem como você recuperar um menisco uma vez que você perdeu, que você lesionou. E esse trabalho todo árduo agora não é para recuperar o joelho. A gente não tá, esse tempo todo afastamento de Avni não é para recuperar uma lesão do menisco. É para reestabilizar a marcha do Avni. Nós fizemos um exame de marcha dele, um exame cinético de movimento, a gente filmou a corrida e nós descobrimos que ele tem realmente esse desequilíbrio na corrida. A gente está tentando equilibrar essa marcha dele. Graças a Deus temos conseguido. Ele já treinou semana passada, antes da atividade com essa lesão, já treinou ontem e daqui a pouco ele está de volta aí, quando menos esperar ele está de volta aí, ajudando o nosso time. Tá ótimo, doutor Marcos, muito obrigada. Só falando um pouquinho do Souza para a gente encerrar, o torcedor que está ligando agora, o Souza está com uma lesão de grau 3 na coxa direita, pode ficar aí de 30 a 40 dias afastado e o departamento médico está trabalhando para tentar reduzir esse tempo, não é mesmo, doutor Marcos? Exatamente. O Souza entendeu muito bem a lesão dele, nós estamos fazendo um tratamento de 3 turnos, né? Nós dedicamos um fisioterapeuta exclusivamente para o Souza, para tentar ver se a gente consegue desviar o máximo que puder para o Souza voltar em menos tempo possível. Doutor, uma lesão de grau 3 são mais ou menos quantos centímetros? A lesão dele tinha em torno de 8 a 10 centímetros. É grande. O que a gente pondera não é nem o tamanho da lesão, é a presença de sangue, ou seja, o hematoma. E quando você tem um hematoma, você tem uma lesão mais extensa. Então, acima disso aí, só a ruptura do tendão, que infelizmente ele não teve, fez só um estiramento. Como ele é um jogador alto, no gilíneo, isso faz com que ele demore mais de recuperar.